Oi, quarto ano. Bom, voltamos então, retomamos a avaliação neuropsicológica de 7 a 11 anos, né? Eu falei que é uma avaliação neuropsicológica que é muito importante hoje em dia também, dentro dessa avaliação psicopedagógica, né? De qual que é o processo de aprendizagem, de evolução dentro do processo de desenvolvimento e aprendizagem. E aí a gente tinha começado, antes da avaliação, a ver como que era a avaliação neuropsicológica de 7 a 11 anos. Só lembrando que eu coloquei para vocês sobre isso, as bases, né, eram do Piaget, Vallon e Freud, né? Então, o quanto que, quais são a evolução, qual que é a evolução que esses autores apresentam sobre os processos mentais, cognitivos, e o quanto que isso, e até emocionais, principalmente no caso do Freud, o quanto que isso pode ser investigado dentro dessa avaliação neuropsicológica, né, para entender problemas de aprendizagem, problemas de desenvolvimento, tá? Então, eu tinha colocado para vocês também que é o Luria, né, que é o pesquisador que traz esse termo neuropsicologia, né, ele era colega e pesquisador, colaborador do Vygotsky, né, então ele traz depois, continuando os estudos dele, como que funciona, como se organiza a função do cérebro e como que isso, então, contribui diretamente com esse processo de neurológico e psíquico de organização, de cognição, né? Dentro disso, o cérebro é dividido em 3 blocos, tá? Então, eu vou apresentar de uma forma sucinta, vocês podem ficar tranquilos, hoje tem especialização em neuropsicologia, né? Então, a gente não vai fazer isso aqui, só para vocês entenderem, tá? Os principais pontos e conceitos de avaliação neuropsicológica. Então, esses 3 blocos, né? Pensando no primeiro. O primeiro é o responsável pela regulação, tá? Pela atenção do sujeito sobre o outro, o objeto do conhecimento. Então, esse primeiro bloco, a função dele é sobre atenção, é sobre sono e vigília, tá? Então, ele garante o processo de sustentação de estado funcional do cérebro, se ele tiver esse controle sobre vigília e sono, tá? Então, ele precisa desse primeiro bloco adequado para possibilitar os outros 2 que são tão importantes. Ele é considerado, então, né, o que eu falei, ele é um pré-requisito para o intelecto e o planejamento da prática propriamente. Então, ele precisa de atenção para conseguir armazenar, organizar as informações e, a partir disso, ter uma ação sobre essas informações. O distúrbio nesse sistema, ele leva a criança a apresentar grandes situações, estados de fadiga, de sonolência, de baixo tono, baixa atenção, né? Então, distúrbio de consciência, o quanto que a gente pode, então, observar que tem problemas dentro desse primeiro bloco, se a gente identificar já de primeiro essas questões que vão além do que é esperado, né? Então, a criança apresenta muita sonolência, baixa tono, né? Baixa situação de domínio corporal, muita fadiga, pouca atenção perturbada, né? Então, como que a gente pode já entender que, sobre esse pré-requisito de observar e de coletar informações, ele já apresenta um problema. Isso precisa ser estudado, então, né? O segundo bloco é o que vai ligado diretamente aos estímulos internos e externos, aos órgãos e ao sensório, né, que vai trazer informações sobre os objetos, né? Então, ele precisa primeiro estar atento e ele precisa ter esse contato, né, com o estímulo interno e externo para processar essas informações,
né? Então, o quanto que ele codifica e armazena as informações dentro dessa relação interna e externa, né? Como que os músculos, os tendões, a visão, o tato, eles possibilitam que o sujeito guarde as informações, adquira e guarde as informações, né, que são codificadas sobre o objeto do conhecimento. É a partir dessa codificação, dessa internalização das informações, que ele vai conseguir ter uma conservação e uma busca do terceiro, que é associar e, a partir disso, agir sobre essas informações, sobre esse objeto do conhecimento. Então, se um é atenção e o outro é projetar, identificar informações, detectar informações, organizar informações, o terceiro é a interação e a programação do comportamento sobre esses objetos, né? Então, ele precisa, primeiro, ter a atenção, adquirir e organizar as informações receptivas, né? E dentro disso, poder planificar, elaborar as suas ações sobre esse objeto. E aí é o terceiro, organizar essas informações mentalmente e agir ou não sobre essa situação. Bom, então, pensando, né, se é essas três partes, esses três blocos que fazem o cérebro funcionar sobre as informações externas do sujeito, né? Então, como que isso acontece? Isso acontece nos processos neuronais, né, de coleta de informações dos neurônios e passagem dessas informações de um para o outro das sinapses. É nessa estruturação de sinapse que a aprendizagem acontece, tá? É a interlocução de um neurônio com o outro, tá? Isso precisa acontecer dentro dos 3 blocos do cérebro, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Para, então, a busca, né, de investigação, de entender o funcionamento do sistema nervoso central, existem algumas possibilidades dentro de habilidades motoras, né? Então, desenho, cópia de figuras, ele precisa o quê? Da atenção sobre o objeto, da programação, do processamento de informações sobre esse objeto, para a partir disso ter uma ação. Então, todas essas colocações que tem aqui de investigação, elas vão para identificar, levantar as possibilidades de dificuldades ou não dentro desse sistema nervoso central, né? A reprodução de figuras geométricas de memória, né? Então, uma coisa, às vezes, para crianças de 7, 8 anos, eles ainda gostam muito, 9, de jogar situações de memória, né? Então, a gente pode usar isso, o quanto que... E colocando desafios, né, para além, o quanto que isso contribui para acessar esses processos neuronais, né, de sistema nervoso. O quanto que ele tem de memória, o quanto que ele ativa disso no sistema nervoso, né, central. A questão de trabalhar com argila, né, então de produzir dentro de ou de a gravação de madeira, né, dentro de coisas tão rígidas, uma coisa mais que tem uma expressão, que tem uma mudança significativa, né, a construção de cenas, de jardins, de zoológico, de escola, né, o recorte de figuras, isso é uma coisa impressionante. A gente pegar crianças e pedir para recortar figuras, né? O quanto que eles apresentam isso, o que eu estou falando, de atenção, de programação de várias informações externas, né? O processamento dessas informações externas e determinar qual ação que ele tem para fazer aquele recorte dentro daquela figura específica é bastante interessante, né? Quebra-cabeça,
né? E o Incubus é super difícil, o quanto que ele precisa associar todas essas informações, né? A escrita, então, também é um fator importante, o quanto que a grafia, a escrita, ela precisa de muita atenção e de processamento de informações para a produção dessa escrita. Montagem de peças, encaixe, né? Isso tudo está ativando essas atenções, os processamentos e as ações sobre o objeto, que é o funcionamento que o Luria traz do sistema nervoso central, a importância dele, né? Essas atividades de ordem prática, né? Elas estão diretamente ligadas ao comportamento motor, né, que é um primeiro que a gente precisa entender o quanto que tá tudo ou não reservado, né, como de qualidade naquela criança, naquele sujeito que está sendo avaliado, né, e a partir disso é que a gente vai entender se dentro desse comportamento motor ele não apresenta nenhuma questão de dificuldade, de problemas, né? Então, aí a gente vai buscar outras formas de entender o processamento de organização mental dele ou não, né? Essas provas práticas, elas estão diretamente ligadas ao preliminar das provas de avaliação, das avaliações de cognição, né? Ela precisa de ter essas possibilidades, ela precisa ter isso bem desenvolvido para chegar ao processo de operação mental puramente, né? Então, precisa entender se essa prática está conseguindo ser de qualidade com o sujeito sobre o objeto de conhecimento para o próximo passo, que é a abstração, tá? Essa abstração, ela depende, a gente pode levantar também outras buscas de avaliação que são a de visoespacial, tá? Então, é fazer uma identificação de figuras simples ou complexas dentro de fundo e de figura, balancear o desenho de uma planta de uma escola ou do quarto, né? O quanto que isso é um passo para além. Ele não é só o quadrado de desenhar. Uma criança de 5, 6, 7 anos, né, vai fazer a casa, ela faz a perspectiva 2D, né, dela vendo a porta, a parede da casa, o teto. Agora, como é que ela consegue fazer uma planta dessa casa ou da escola, né, que coloca a estrutura, a diferenciação de a entrada na casa, o corredor, a sala, a porta, as janelas, a relação entre essas grandes variáveis, né? Então, é colocar o próximo passo para entender qual a compreensão cognitiva dele sobre o objeto do conhecimento, é colocar essas dificuldades crescentes dentro dessas avaliações, tá? Tem a possibilidade de auditiva também, né? Então, uma das coisas bem interessantes também que eles colocam, a Oliveira coloca como avaliação, é de produção de ritmo, de organização, né? Dentro disso, dentro da avaliação auditiva, de natureza auditiva, a gente pode buscar informações também de como que aquela criança consegue produzir, organizar essa sequência de ritmos, né? A partir da audição, das avaliações de natureza auditiva. Então, por exemplo, né, essa detecção dos distúrbios perceptivos, né, auditivos, visuais, de comportamento prático, funções motoras, eles também podem ser detectados a partir de aplicação de avaliação visoespacial, de coordenação dentro de situações de desafio, né? Então, o quanto que a gente pode, dentro disso também, colocar aqueles circuitos para a criança responder e produzir, que tem uma sequência diferente, e como que ela consegue reproduzir todas aquelas percepções dela, auditiva, visuais, sensórios, da memória, e quanto que ela consegue reproduzir aquilo com qualidade, né? É uma outra forma também de detectar distúrbios
perceptivos, tá? Dentro desse foco anterior no sensório motor, né, a necessidade, o que a gente pode identificar como principal é se ele tem esses problemas no sensório motor, é que ele vai apresentar, então, problemas também na aquisição de novos códigos de leitura, de escrita, né? Se ele não consegue, dentro da motricidade, dominar as informações externas do objeto, do conhecimento, como é que ele vai reproduzir isso em códigos, em leitura e escrita, né? Então, essa pré-anterior, esse problema no sensório motor, ele vai desencadear, então, problemas importantes de aquisição de novos códigos, né? Então, dentro disso, tem essa importância do amadurecimento, né, das ações temporoparieto-occipitais, né? Ele precisa, então, desenvolver essas regiões frontais e pré-frontais, ele precisa ser trabalhado bastante esse conhecimento do objeto pelo sensório motor, para a partir daí poder trabalhar os processos mentais propriamente, que vão ajudá-lo a organizar essas informações e reproduzir em situações de códigos, né? Uma das coisas bastante importantes que são feitas, então, também, quando a criança apresenta esses problemas, são os tapetes sensitivos, né? Sensório motores, o quanto que eles têm várias mudanças e diferenças de percepções e que vão desencadear busca de correlação, de definição mental e organização sobre isso, né? Então, se a gente pegar que criança que não gosta de estruturar, de sentir uma coisa melequenta, uma coisa áspera ao mesmo tempo, no sentido desses tapetes. Às vezes a criança tem nojo das melecas da vida, mas se você colocar numa bandeja perceptiva com vários quadrados diferentes, ela vai encostar ali para sentir a diferença daquilo, e é dentro dessas percepções que ela vai tentar organizar qual a diferença disso mentalmente no sistema nervoso central e que vai poder contribuir com o próximo passo para a alfabetização propriamente, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado como que vocês podem, dentro de uma avaliação clínica, né, que lhes for pedida daqui a um tempinho, um aninho e pouco, o quanto que vocês podem pensar nessa avaliação neuropsicológica para crianças de 7 a 11 anos, usando de mais busca de informações do sistema nervoso central para entender esses processamentos e essas dificuldades que a criança apresenta. Por isso que estão buscando a avaliação, tá bom? Então, espero, pessoal, que é isso mesmo que a gente ia trabalhar, sobre como que pode ser a avaliação neuropsicológica de 7 a 11 anos. Espero que tenha ajudado vocês a entender sobre isso. Estou no Google Sala de Aula para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Para que a gente possa conversar e sanar essas dúvidas sobre esse tipo de avaliação também, que é tão importante dentro da avaliação psicopedagógica na clínica para alunos, crianças e adolescentes que busquem essa avaliação por apresentarem problemas de aprendizagem, tá bom? Ótimo fim de semana a todos, até semana que vem.